Lucas 21, 29 a 33. Jesus ainda lhes contou uma parábola, dizendo: olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começa a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade, lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Uma parábola bem simples, bem curta. E a gente tem que entender um pouco do contexto que Jesus está mencionando essa parábola. Nos tempos bíblicos, a figueira era muito comum em Israel, principalmente ali nas proximidades de Jerusalém. Uma característica interessante da figueira é que durante o verão ela oferece uma boa sombra, porque as suas folhas, seus galhos são bem espaçados e oferece então um alívio para o calor, para o sol dos moradores de Israel. Mas no inverno ela perde as suas folhas, ela fica seca, dá aparência mesmo de morte e só volta a ter essas folhas quando a gente está aproximando o próximo verão. Então, possivelmente, Jesus contou essa parábola durante, talvez, a primeira semana de abril, quando as folhas começavam a dar seu primeiro sinal de vida. Por isso que ele apontou para a figueira, olhe para essa figueira. Mas não só para a figueira, mas ele colocou também demais árvores ali que tinham essa característica de ter as suas folhas brotando na proximidade do verão. E o brotar dessas folhas, da vegetação, da figueira, era o presságio então que o verão estava chegando. E é um símbolo interessante, é que a vida estava chegando e a vida ia romper a aparência da morte. Perceba o que Jesus está ilustrando aqui. E as pessoas qualquer um poderia olhar para a figueira e ver as evidências que Jesus está apontando. Todo mundo sabia disso. Você olhava para a figueira, observava as folhas começando a brotar, qualquer um sabia que o verão estava se aproximando. Essa é a ideia aqui de Cristo Jesus. Então, ele diz assim: quando virdes, assim como vocês veem a figueira, mas quando virdes esses sinais, que ele falou lá no versículo 20, quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Jesus está aqui no contexto do chamado sermão escatológico. Ele está falando sobre eventos futuros, tanto os eventos próximos, mas como eventos também finais, dos últimos dias. E aí ele vai dar essa ideia de percepção dos fatos acontecerem. Então, ele menciona aqui um fato que estaria próximo, que era Jerusalém ser sitiada, Jerusalém ser tomada e Jerusalém a ser, de fato, invadida. Jesus estava prevendo algo que aconteceria alguns anos depois. Mas quando ele fala sobre estas coisas, ele fala tanto do cerco de Jerusalém, ele que durante todo esse sermão ele fala sobre falsos profetas, mas a abrangência que Jesus está trazendo aqui sobre observar os fatos não é exclusivamente para os judeus daqueles dias, porque ele diz assim: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Quando ele usa a expressão esta geração, aí há uma grande discussão entre exegetas a respeito desse texto, mas a ideia em geral é que ele estava se referindo tanto àqueles judeus dos seus dias, mas também a todos os fiéis que permanecerão até o fim dos tempos. Então, esta geração, ele se refere a
toda a existência da humanidade até o fim dos tempos, a toda a história da igreja até o final. Os crentes, então, através dos séculos, com perseverança, têm esperado o cumprimento das profecias que dizem a respeito do final dos tempos. Observe que Jesus ele está falando sobre isso aqui. Durante todo o capítulo 21, ele está falando sobre o final dos tempos. Mas para que chegasse ao final dos tempos, a consumação de todas as coisas, ao brotar da figueira, a morte tinha que aparecer. E logo em sequência vem a narrativa dos momentos finais de Cristo antes da sua morte. Então, só poderia olhar-se para o futuro se primeiro passasse pela cruz de Cristo Jesus. Os eventos escatológicos do final dos tempos só têm sentido por causa da cruz de Cristo. Tanto que a culminação desses eventos apocalípticos é justamente o retorno de Cristo Jesus. Aquele que rompeu a morte, aquele que agora é o portador da vida eterna, é ele que voltará com poder e glória. No versículo 27 diz isso. Então, verão o Filho do Homem, que é Cristo, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então, para que houvesse esse retorno, era necessário que ele passasse pela morte primeiramente. E aí sim, haveria o pleno estabelecimento do reinado de Deus. Então, quando Jesus conta essa parábola da figueira florescendo, ele está associando essa figueira a um período de bênçãos e não de destruição. Deste modo, a ênfase na parábola não é o terror, não é para nos dar medo. Pelo contrário, é uma parábola que aponta para a nossa redenção. É uma parábola que torna evidente a vinda do reino de Deus. O versículo 28 diz: Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Quando nós falamos então de eventos escatológicos, eventos do fim do mundo, o fim da história, para aquele que olha para Cristo Jesus, que espera o reino de Deus ser consumado, não é um período de terror, de medo, é um período de alegria, porque a nossa redenção irá se consumar. Então, o sentido da parábola de Jesus, ela não perde impacto para os nossos dias. Por isso ele diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras permanecerão. O ensino que ele trouxe para os seus discípulos naqueles dias serve para nós também, que devemos olhar para os sinais, aguardando a volta do Senhor. Tudo que ele afirmou na presente escatologia sobre a sua volta vai acontecer. As pessoas vão passar, a história vai andar, mas vai chegar o dia certo para que isso aconteça. Até o dia do retorno de Cristo, uma coisa que nós temos que entender é que nenhuma geração estará livre de calamidade. Por isso ele contou a questão de Jerusalém ser cercada, sitiada, invadida. Os cristãos iriam enfrentar a adversidade. Isso quer dizer que já era o fim? Não. Mas eram sinais do fim. Por exemplo, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo muito complicado, um momento único na nossa história. Isso quer dizer que já é o fim? Não necessariamente, mas é um anúncio desse fim. Então, quando olhamos para a pandemia, devemos ficar assustados, amedrontados? Não. Devemos ser lembrados que a nossa redenção virá, o nosso Senhor virá, e todo esse sofrimento ao longo das eras irá cessar, irá acabar. Quando nós pensamos na volta de Cristo, na consumação de todas as coisas, não é para nós nos desanimarmos. Quando olhamos para as circunstâncias do mundo, rumores de guerras, enfermidades, fome, calamidades e tudo isso que sempre ocorreu, não devemos nos apavorar.
Devemos erguer as nossas cabeças e aguardar a volta do Senhor. Não como os tessalonicenses faziam. Então Jesus vai voltar agora. E largava de trabalhar, não exercia mais suas funções, não cumpria as suas responsabilidades. Não é isso. Todavia, uma vez que eu ergo a minha cabeça, aguardando a volta do meu Redentor, eu vou anunciar a este mundo que o nosso Redentor vive e ele voltará. E eu vou anunciar com palavras e vivendo de modo correto, com todo o meu vigor, com toda a minha disposição, aguardando o grande dia. Então, essa parábola que Jesus conta é para que nós sejamos observadores na questão dos tempos, vigilantes e confiantes tão somente nele. Para finalizar, pensar em final dos tempos não deve ser motivo de medo para nós. É motivo de grande alegria. Assim como você olha para a cruz e para a ressurreição de Cristo, isso deve alegrar o seu coração. Falar de escatologia, do final dos tempos, deve alegrar o seu coração também. Não é para temor. Alguns não gostam nem de ler o livro de Apocalipse por conta disso. Nossa, ali é só terror. É terror para o incrédulo. Mas para o crente, aquele que crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Apocalipse é um livro glorioso. É um livro de grande alegria. Temos que ter em mente que o tempo se aproxima. Dia após dia, devemos vigiar e servir ao Senhor. Olhemos para a figueira. Os brotos já estão aparecendo. Fiquem na paz e até mais.